Graça e paz, mulheres de joelho e famílias de pé. Que privilégio podermos estarmos aqui falando com vocês, princesas lindas, mulheres de joelho, mulheres de oração, crendo que as nossas famílias estão de pé, porque a oração faz toda a diferença. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer uma reflexão, mergulhando na palavra de Gênesis, Apocalipse. É tão lindo que Deus nos permite lermos histórias, mas histórias de fatos, de pessoas que viveram e que nos deixaram ensinamentos. E há mulheres fantásticas. E achei tão tremendo que a missionária Márcia Regina, né, muito carinhosamente me lançou o desafio de falarmos sobre Abigail. Eu amo a história de Abigail. Eu até brinco, né, que é a nossa amiga Bibi, que pode nos dar muitos e muitos ensinamentos. Baseado em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Eu creio que você já conhece, mulher de Deus, mas é só mesmo para nos trazer um despertar. Até mesmo em mim, eu sempre acho lindo, né, nós relermos as histórias, porque sempre Deus fala conosco. Então vamos mergulhar junto comigo nesta palavra. Diz assim, versículo 3 de 1 Samuel, do capítulo 25. Seu nome era Nabal, e o nome da sua esposa era Abigail, mulher inteligente, bonita. Mas seu marido era descendente de Caleb. Nabal era rude e mau. Amadas, há pessoas que são especialistas em construir muros. Você já viu pessoas assim? Vivem erguendo barreira entre aqueles com os quais convivem. Trabalham, estudam, congregam. Tem pessoas que criam dificuldades, criam barreiras, muro. Seja no trabalho, seja no meio da convivência. Fazem isso promovendo discórdia, semeando contenda, espalhando fofocas, denegrindo a imagem do outro, inventando histórias. Você conhece alguém assim? Não é sem razão que, de modo geral, tantas crises, amadas, façam parte das relações humanas. Você já viu como que parece que cada vez mais está difícil ter relações interpessoais? Mas hoje eu quero trazer para mim e para você uma reflexão sobre esta mulher. Esta mulher que era especialista em construir pontes. Ao invés de construir muros, Abigail construía pontes. E o seu nome? Abigail. Além de linda, a Bíblia fala, e eu creio que uma beleza dela não era só por fora, era por dentro também, porque a Bíblia diz que um coração alegre, ela formoseia o rosto. Abigail, ela era uma mulher sábia, como diz lá Provérbios 31. E usou esta sabedoria para construir uma ponte entre Davi e Nabal, que era o seu marido. Sabemos que logo depois, só entrando um pouco aqui no contexto histórico, para você entender onde entrou Abigail e Nabal nessa história de Davi. Logo depois daquele sepultamento, né, de Samuel, o que aconteceu? Davi teve que ir para algum lugar. E Davi desceu, a Bíblia fala, depois você dá uma lida, né? Até desceu para Parã, uma região ali desértica, enfim. E nesse lugar soube que Nabal estava ali cortando lã. Nabal era um homem rico. Nabal tinha muitas ovelhas. Ficava ali num vilarejo do lugar chamado Carmelo. E o que Davi faz? Começa a cuidar ali, né? Porque ele era um homem poderoso. E o tempo de tosquiar já estava para chegar. E quando os envolvidos eram servidos, havia, naquela época, de quem prestava o serviço, também as pessoas não pagavam com salário, mas dava comida, dava, né, bebida, alimento. E sendo assim, a ocasião certa para Davi pedir uma ajuda para quem? Para Nabal. E foi o que Davi fez. Davi fez, enviou, né, para Nabal um pedido. O que não fez de errado. E o objetivo era solicitar que tivesse ali um contato, né, com aquele homem. Porém, o que acontece, amados? A Bíblia fala, né, que Nabal
foi rude. Nabal foi estúpido. E Davi ficou indignado com o desprezo de Nabal. E Davi ficou tão irado, tão irado, tão irado que falou: nós vamos lá dar cabo daqueles homens. Vou meter a faca em todos. Pega as espadas mais afiadas. E nesse meio tempo, a Bíblia diz que um dos servos de Nabal corre para avisar quem? Abigail. É tão bom ter pessoas leais. Eu não vejo aqui nesse caso esse homem sendo fofoqueiro. Eu vejo um homem sábio também. E ele não foi até Nabal contar o que ele ouviu lá. E o que a Bíblia fala? Ele foi até a mulher sábia. E sobre o que havia acontecido. Ele viu que o seu Nabal agiu grosseiramente. Imaginou o que podia acontecer. E aí provavelmente sabia que Abigail tinha a resposta. E a Bíblia diz que ela agiu extremamente com prudência. E algo que eu quero ressaltar para mim e para você, ela foi apaziguadora. Amadas, eu e vocês temos que ser apaziguadoras, pacificadoras. Apaziguou o coração de Davi, pediu perdão para Davi e fez reconhecer que a vingança não era a melhor decisão naquele momento. E o Espírito de Deus, a Bíblia fala, tomou as palavras de Abigail de forma tão tremenda, porque quando ela se chegou diante de Davi, ela até se prostrou, ainda falou: você, sendo rei, vai se preocupar com ele? Foi palavras sábias. E essas palavras foi como uma espada afiada no coração de Davi. E o valente guerreiro Davi ficou profundamente comovido. E ele passou a pensar sobre o que podia acontecer. E Davi voltou atrás do que iria fazer. O verdadeiro Davi, um homem segundo o coração de Deus, reapareceu. E ficou grato e louvou a Deus por aquele encontro. Ao ponto que em 1 Samuel 25, do 33 ao 35, fala: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Foi um grande livramento. Amadas, quando eu e você, ao invés de criarmos muro, criamos pontes, nós vamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E após cumprir a sua missão de paz, o que acontece? A Bíblia fala que Abigail voltou. E essa volta foi incrível. E ela não estava voltando para um marido, vamos dizer assim, carinhoso. Vamos abrir aqui um parênteses, amadas. Nós somos mulheres, mulheres inteligentes. Se fosse algumas de nós, talvez, ou até alguma que você conheça, sabendo que o seu marido era rude, mau, e até falar assim: vou deixar Davi matar. Ele que escolheu, talvez seja o meu livramento. Mas Abigail sabia que não era esse o momento. Porque a nossa vingança não é coisa certa. A nossa vingança tem que estar diante de Deus, porque o coração nosso, Deus conhece. E a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Ele é o meu, ele é o seu advogado. E Abigail não abandonou o marido, mas retornou para ele. Ela teve a chance de fugir com Davi, mas não fugiu. E ao chegar em casa, ela se deparou com um banquete, o marido bêbado. E logo ela notou que aquela não seria a boa oportunidade de conversar com o marido. Amadas, eu e você temos que ter a sabedoria de ter o discernimento. Qual o momento certo de falarmos com os nossos esposos, de falar as coisas. Porque ela viu que o marido não estava bem. E ela foi sábia mais uma vez. E pela manhã, porque já tinha acabado a embriaguez, ela contou tudo o que tinha acontecido. E qual foi a reação de Nabal? 1 Samuel capítulo 25, versículo 37, parte B vai falar. Ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Alguns dizem que ele teve um lapso do coração. Alguns dizem que ele teve uma parada cardíaca. E 10 dias depois, Deus o feriu e ele morreu. Deus cuidou de Nabal. Não precisou Davi tirar a vida de Nabal. Porque Deus conhece aqueles que têm insultado eu e você. E ao saber disso, amados, o que aconteceu? Você já sabe a história linda, parece ter uma história romântica. Davi novamente louva a Deus dizendo: e Deus me vingou de Nabal que me insultou. No versículo
39 de 1 Samuel, do capítulo 25. E Davi mandou chamar Abigail. E a recompensa veio e ela se tornou esposa de Davi, porque naquela época tinha esse hábito. E Abigail aceitou apressadamente. Então, amados, o que eu quero que você entenda? O senso de urgência de Abigail, ela agiu corretamente, ela foi sábia, como nós já falamos. Sejamos nós pontes na vida de outras pessoas. Venhamos ser sábias diante de toda injustiça. E Deus quer que eu e você sejamos apaziguadora. Alguém que atua restaurando e fortalecendo, restaurando relacionamentos. Peça a Deus autocontrole para neutralizar toda a gritaria, com palavras sábias, para responder com tranquilidade às ameaças, para sermos mulheres que não venhamos ter em nós o hábito de manter fofoca, de não manter contenda, e sim sermos mulheres segundo o coração de Deus. Porque a recompensa pelo esforço virá, assim como foi com Abigail. Então, que Deus te abençoe e que eu e você sejamos mulheres conhecidas como apaziguadoras. Venhamos ser a Abigail desta geração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus não me chamou, Deus não te chamou para sermos mulheres insensatas, sim, mulheres segundo o coração de Deus, Abigail. Porque o mesmo Espírito que agia na vida de Abigail, o Espírito Santo, é o mesmo que hoje tem estado em nós. Porque Deus não nos marcou com um D de derrota, e sim com um V de vitória. Um beijo no seu coração, e a minha oração é: Senhor, faça-nos de nós Abigail. Seja qual for, Deus, a situação que as tuas filhas estejam passando. Talvez elas estejam até convivendo com Nabais. Mas o Senhor há de recompensá-las. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo, shalom, que Deus nos guarde. Tchau, tchau.